Olá, meus amigos. Hoje vamos de XPCA11. Vamos dar uma olhada nesse fiagro, entender um pouco mais, tirar todas as dúvidas, ver o que é que dá para esperar do fundo para os próximos meses, na questão de distribuição, na questão de risco. Enfim, vamos dar aquela olhada bem completa nesse que é esse último relatório. Temos aqui a última distribuição, ele vai citar de 1 centavo por cota, porém ele já fez uma distribuição posterior a isso, que foi no caso de 10 centavos, ou seja, ele meio que voltou ao patamar, digamos que natural dele ali. A gente vai já entender um pouco mais sobre essa distribuição e ver as expectativas para os próximos meses. Temos aqui também um valor patrimonial de 9,49 e o fundo está sendo negociado bem abaixo disso. A gente vai já entender o que aconteceu para essa cota também ter dado essa derretida. Vamos também entender um pouco sobre as variações de questão de valor patrimonial das operações, que é bem importante, principalmente falando do XPCA, que é um fundo que entrega as distribuições seguindo o regime competência. Também vou explicar isso mais adiante. Temos aqui a questão do yield, né? Vai dar bem abaixo, né? Porque ele está considerando essa distribuição de 1 centavo. Aqui nos números iniciais a gente tem questão de taxas de administração, taxa de performance. A taxa de administração está dentro do que é esperado, ali dentro do que a gente vê normalmente acontecer em outros fundos. E a taxa de performance também um pouco parecido com o que a gente vê na grande média dos fundos pares do XPCA, né? Fundos parecidos. Temos aí 100% CDI, 10% no QCD. Essa rentabilidade vira taxa de performance para o fundo. Nos comentários do gestor, ele vai falar que está 76% alocado, 76%, né? Quase 77% alocado em CRAS, né? Em certificados recebíveis do agronegócio, 12,5% em FDICs do Fiagro e 10,8% é o caixa atual do fundo. Ou seja, ele tem até um volume considerável em caixa, né? Um caixa alto, mas é um caixa que dá para ser trabalhado. E, inclusive, ele até cita que está buscando novos ativos para compor esse portfólio. Inclusive, teve a aquisição de ativo novo. Temos aqui o CRA Primato, né, com 9,8 milhões de reais investidos. Caso haja uma cooperativa agroindustrial no Paraná. À frente ele vai falar em relação às últimas distribuições, né, que foram redistribuições bem pequenas, né. Teve essa de 1 centavo, que está nesse relatório, né. Lembrando, o relatório, esse é o último, mas tem aquele delay, como vocês sabem. E se a gente pegar aqui no Status Invest, as últimas distribuições foram bem baixas, né, em relação ao que ele vinha distribuindo. A gente tem aqui 4 centavos e essa outra que era de 1 centavo. Ele vai citar o seguinte: o fundo faz as distribuições em regime competência, né? O que seria isso? A gente vê nos fundos o famoso regime caixa e o regime competência. O regime caixa é quando tudo que entrou ali no cofre do ativo, né, que realmente passou pelo cofre do ativo, é feito os débitos, né, as despesas e tudo, e aí o que sobra é o lucro e em cima disso é feita as distribuições, em cima do que realmente entrou no cofre do ativo. Já no regime competência, você tem valores ali que não seriam pagos, por exemplo, naquele mês. É uma parcela que é para ser recebida só no outro mês, por exemplo. Mas no regime competência, ela vai estar constando ali como se já tivesse a ser distribuído. É um valor que entrou realmente do caixa. Esse valor ainda não entrou. Então, ele trabalha no regime competência. Qual outro ponto do regime competência? Quando tem valorização ou desvalorização de valor das operações, esse valor já é refletido na DRE. Ou seja, se você tem uma operação que ela apresenta algum problema, como foi o caso das operações da AgroGalaxy, que apresentaram problema, é feito uma provisão de devedores duvidosos nessa operação, já refletindo o impacto da inadimplência nesse valor, e esse valor vai para a DRE. Se vai para a DRE, vai para as despesas, então é debitado ali, caso seja um valor negativo, caso tenha um aumento, né, também é variado positivamente. Ou seja, as movimentações, as oscilações de preço, da qualidade de crédito, que também altera os preços patrimoniais dessas operações, já são refletidos diretamente no fundo, no regime competência. E foi isso que aconteceu. No caso da AgroGalaxy, teve a questão do período de recuperação judicial, teve a provisão de devedores duvidosos e automaticamente isso puxou da DRE do fundo e fez com que as distribuições caíssem. Inclusive, ele tinha projetado de entregar 4 centavos por 3 meses, mas vocês viram lá que ele entregou por 2 e no terceiro mês entregou 1 centavo, foi menos ainda. Isso foi devido à questão da abertura de juros futuros. O que quer dizer isso? A curva de juros lá na frente brasileira, a gente está vendo a Selic subindo, então subiu essa curva de juros. Então as operações que eram atreladas ali pela inflação, ela perdeu valor. Se ela perdeu valor, então isso, como é um regime de competência, ele já reflete diretamente no patrimônio do fundo. Faz com que então a DRE sofra mais um impacto. Além do impacto da AgroGalaxy, teve um impacto devido a
valorização, que no caso foi desvalorização dessas operações devido a esse aumento da curva de juros futura, que impactou as operações que o fundo tem em portfólio, diminuindo um pouco o valor patrimonial dessas operações, diminuindo um pouco o valor dessas operações, e isso já refletido na DRE por ser um regime competência. Então, teve esse outro impacto, né, além da questão da AgroGalaxy. Vai citar que segue fazendo monitoramento das operações, né? Ele vai falar sobre a Solúbil, que é a produtora de biodefensivos controlada pela Aqua, né? Que é do mesmo fundo controlador da AgroGalaxy. Quem já acompanha aqui o canal já viu falando sobre a questão da AgroGalaxy, que é bom estar acompanhando de perto, né? Isso aqui já vem falando de bom tempo, já vinha falando também na questão da AgroGalaxy antes de apresentar alguns pontos, né? Sempre como pontos de atenção ali. Enfim, é por isso que é até importante você ser inscrito aqui no canal, pra você estar acompanhando, né? Sempre estar de olho no que pode ou não acontecer, tá? Eu até convido você a ser membro aqui no canal por apenas R$ 4,99. Você vai ser membro, vai ter acesso aos vídeos de forma antecipada. Você já pode ir se posicionando, já ir vendo de forma antecipada, bem antes, né, da publicação desses vídeos. Também vai ter conteúdo exclusivo, tem a questão da planilha de FIIs aí que vai estar disponível para quem é membro poder usar. Benefícios aqui na participação no canal, né, em quadros do canal, tem a prioridade para quem é membro, né? Algum vídeo que você queira ver aqui no canal, você vai ter acesso prioritário, né? Pedir o vídeo ali, eu já vou produzir o vídeo, né? Enquanto isso tudo só para quem é membro, né? E R$ 4,99 valor mixaria, beleza? E você vai estar ajudando muito aqui no canal. Vamos continuar. E então, vai falar sobre a deterioração dos indicadores da Solúbil, né? Que é controlada aí do mesmo fundo controlador da AgroGalaxy, né? No caso a Aqua, e já teve alongamento do fluxo de pagamento, né? Ou seja, a gente já vê um ponto de atenção aqui quanto à questão da Solúbil, e ele vai também citar alguns pontos que ele vê aí com bons olhos, no caso da Solúbil, né? Que no caso teve a troca de comando, né? Teve corte de despesa, teve um aporte de um controlador no valor de 60 milhões, né? Uma entrada de valor para dar um gás aí na empresa, mas vamos acompanhando isso de perto, ok? Aqui ele vai falar do resultado do fundo, 9,6 centavos de resultado caixa, tá? Porém, as distribuições seguindo o regime contábil, e no regime contábil o resultado foi de 6 centavos, 6,3, né, centavos, então você vê que já foi menor, porque já teve impacto devido à curva de juros futura, né? A abertura da curva de juros. Quando ele fala abertura da curva de juros, é porque a curva de juros subiu, e na rentabilidade, como ela subiu, a rentabilidade do fundo está aqui, ó, e ela está um pouco, o fundo está rendendo aqui e ela está aqui embaixo, né? Quando tem essa abertura é porque se distanciou, né? Por exemplo, a curva de juros subiu, então abriu, no caso é um spread, né? Que a gente às vezes eu muito falo na questão do spread, né? Teve um aumento, então a questão da rentabilidade da renda fixa, por exemplo, em relação à renda variável, ela diminuiu essa margem, né? Então a renda fixa está valorizada, né? As operações de renda variável desvalorizada, no caso, por exemplo, atreladas à inflação, que tem a tendência de entregar menos nos casos dos fundos imobiliários, né? Diante da renda fixa, que tem muito mais segurança, né? Então a renda fixa fica bem mais atrativa, já que está entregando um valor próximo da renda variável, sendo que tem a segurança da renda fixa, que é bem maior. Enfim, vai falar aqui sobre a nova operação, né? CDI mais 4,81. A gente já viu. DRE aqui a gente tem dezembro, resultado no regime caixa, que foi o que realmente entrou, ele teria 4,3, né? Se ele fosse distribuir o caixa, teria um valor aí bem alto, né, em relação ao que foi distribuído. No regime competência, teve aqui 2,8 milhões, né? A gente vê aqui a questão dos impactos, né? Que já está refletindo nesse no regime competência, e o fundo fez a distribuição de 1 centavo por cota, como ele falou, devido à questão da abertura da curva de juros, né? E também o impacto lá da AgroGalaxy, que foi o período de recuperação judicial. Um pouco do histórico do fundo. Para os próximos meses, né, a gente viu que entregou 10 centavos, já teve o impacto da AgroGalaxy, teve a questão da curva de juros futuros, que pode continuar subindo, né? Mas a gente não vai entrar tanto nesse mérito. Vou palpitar, lembrando, é só um palpite, que ele continue no patamar dos 10 centavos, né? Seguindo, então, tudo em ordem, né? Assim, pelo menos, esperamos. Aqui a gente tem os investimentos, né? Como é que está a carteira do fundo, tem cotas de FDIC, tem os CRAs, né? Isso aqui a gente já viu, caixa quase 11%. Por segmento, principal é a usina de álcool e etanol, 23%. Temos aqui cooperativas, né? Grãos, é bom estar de olho em grãos. A gente já viu o relatório de fundo de Fiagro aqui falando do ponto de atenção que é em grãos agora para esse ano 2025. Então vamos acompanhando também. Aqui por estado. Quanto aos indexadores, aliás. CDI representa 89% do book, né? Representa 90% do patrimônio do fundo. Há uma taxa média de CDI mais 3,16. Nota que na questão da taxa média de aquisição,
e era 4,86, né? Diminuiu. No caso aqui você tem a movimentação na variação do valor dessas operações, né? Você tem no caso aqui, ela diminuiu a taxa média. O que é que isso quer dizer? Que o valor dessas operações aqui aumentaram, né? Possivelmente alguma questão relacionada ao crédito, a qualidade creditícia pode ter melhorado e fez com que ela ficasse mais, digamos que cara, né? A operação ficou valorizada, então a taxa de retorno, né? A taxa média na marcação a mercado diminuiu um pouco, e você tem um pouco mais de segurança, então, na verdade, ele subiu um pouco mais de preço, então é como se o yield ficasse um pouco menor na questão da marcação a mercado. Então, essa taxa média aqui é na marcação, de acordo com o valor que está atualmente as operações, né? A questão dos indexadores. Inflação foi o contrário, né? Já que teve a piora, né? Teve a questão da abertura da curva de juros, como eu falei. Então, as operações se desvalorizaram e a taxa de retorno, né, subiu, porque a operação desvalorizou, então o retorno que ela está dando diante do valor que tem aquela operação ficou como se fosse um yield mais alto. Né? A mesma coisa quando você compra um fundo imobiliário que ele está entregando uma distribuição, a cota cai, ele está entregando a mesma distribuição e o yield dele sobe porque a cota caiu. Para fazer uma analogia, para facilitar o entendimento. Aqui a tabelinha de sensibilidade, né, tá por volta de 6,50, o valor mais próximo que a gente tem aqui, vai dar incríveis CDI mais 23, né, o que é uma taxa exorbitante, né, IPCA mais 20, né, mas o principal é o CDI, inclusive no momento a gente tem CDI a 13 e pouco, né, porque ele vai acompanhando a Selic, e a tendência é da Selic continuar subindo, quem sabe aí passar os 14%. Muita gente já fala em 15%, 16% para 2025, né? A gente vai ter que aguardar para ver as próximas reuniões. Mas então tem a tendência desse valor aqui até no geral, né? Já que a taxa CDI aqui está subindo, seria 23 mais o CDI. Então seria um valor absurdamente alto, né? 23 só com os 13 que a gente já tem hoje seria 36%, né? Claro, tem toda a questão do deságio, que já é de 31% aqui que está em cima também, ok? Que vai em cima dessa tabela de sensibilidade. Aqui ele vai falar um pouco sobre o cenário do açúcar, né, da soja. A gente vai pular isso aqui e ver aqui o book do fundo. Temos aqui a Solúbil, né, que é bom estar acompanhando de perto, a gente tem 5,4% do patrimônio, a AgroGalaxy 4,1%, tem outra operação, a AgroGalaxy, com 1,2%, teve a questão da remarcação lá na AgroGalaxy, né, quem já vem acompanhando aqui o canal está por dentro, já viu em outros vídeos, então é bom estar acompanhando também essa questão da Solúbil aqui, que se pode vir a ter um impacto nesse valor patrimonial devido a alguma remarcação, algum problema que vem, né? Mas ele falou que está vendo com bons olhos atualmente devido ao aporte que teve, né? E a algumas mudanças, né? A mudança que teve lá interna do ativo, né? Da empresa, e também a questão do corte de gastos, né? Então é bom mas mesmo assim, né, é bom estar de olho. Ok? Vamos aqui avançar. A gente sempre fica de olho nas operações que apresentaram um problema em outros fundos. Aqui à frente a gente tem uma FDIC, né? A maior posição dele é uma FDIC. Então ele faz esse detalhamento dessa FDIC à frente, e a FDIC tem vários ativos dentro dessa operação, dentro desse ativo. E aqui a gente vê quais são essas operações, né? Total bate lá com o que ele tem do portfólio, né? Mas no geral o peso total dela é 8,3%. Nos demais operações aí a gente tem posições únicas menores. Aqui a gente já entra no finalzinho do relatório, né? Eu convido você novamente a ser membro do canal, R$ 4,99, vai ter acesso aí aos vídeos de forma antecipada, conteúdo exclusivo, pedido de vídeo aqui no canal, também a planilha de FIIs, tem muito benefício por apenas R$ 4,99, né? Troco aí de cerveja, beleza? Troco de pão, né? Então a gente se vê no próximo vídeo e valeu!